Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos para a aula número 11 e vou falar sobre as fases da Lua e vou falar como é que elas interagem em relação à questão das marés. Primeiro, quando se fala de fases da Lua, quando nós somos crianças, é comum olharmos para o céu noturno e achar que a Lua ela está nos seguindo. Assim como a Terra, o satélite natural, ele está constantemente ali girando em torno do Sol. O movimento ele acontece de uma forma que é paralela ao movimento que a Lua também faz ao torno, da nossa Terra, que é chamado de revolução. Este, por sua vez, ele vai se completar em torno de 28 dias e compreende o que conhecemos, que a gente chama de ciclo lunar. E durante o ciclo lunar, que a Lua ela vai apresentando ali de maneira bem diferente a cada dia para os observadores da Terra. As chamadas fases da Lua, elas irão se comportar ali de mais formas do que as 4 tradicionais que nós aprendemos. Isso acontece porque a Lua ela não tem uma iluminação própria. A luz branca que vemos em sua superfície é nada mais do que um reflexo ali da luz do Sol. Vamos pensar. Se a Lua está ali, virada para um determinado lado do Sol, apenas esse lado receberá a sua luz e, portanto, se tornará ali possível, ou seja, visível para o nosso planeta Terra. A posição que recebe a luz do Sol, ela vai mudando de lugar e o formato da Lua, ela vai se transformando para os observadores. Assim podemos dizer que a Lua passa, na realidade, por 8 fases. E a gente vai para a primeira fase, que a gente chama de Lua Nova. É o momento em que não se vê a Lua no céu. Nesse período, apenas a face que não é voltada para a Terra vai receber a luz solar. E por esse motivo a gente não enxerga ali no céu a Lua. Então, quando eu falo da Lua Nova, é quando a gente não consegue enxergar lá no céu a Lua. A segunda, a gente chama de Lua Crescente. A Lua, ela começa a aparecer no céu. A Lua não tem cantos e por isso ela começa a se apresentar em um formato côncavo, que forma-se, na realidade, um sorriso no céu. A terceira fase, a gente chama ali de quarto crescente. A Lua, ela começa a aparecer no céu. A Lua não tem cantos e, por isso, ela começa a se apresentar em um formato côncavo e vai aparecer também como se fosse um sorriso. E eu tenho também a crescente gibosa. Essa fase é o momento de transição entre o quarto crescente e a lua cheia, que é o período que é marcado por aparecer quase completo. É quando a lua está quase lá, ou seja, quase cheia. E agora temos o que a gente chama de lua cheia, ou seja, o grande momento da lua em que a fase chamada de lua cheia, que vai ser justamente durante esse período do ciclo em que toda a face da lua que está voltada para a Terra, ela é iluminada pela luz solar e por isso a enxergamos de uma forma completa. A sexta fase, que a gente chama de minguante gibosa, que é a fase de transição, ou seja, a lua cheia para a lua minguante, e é conhecida como minguante gibosa. Nesse momento, a lua ela começa ali a diminuir ou minguar. O seu movimento de órbita faz com que a face que está virada para a Terra passe a ser ali cada dia menos iluminada pelo Sol.
E temos aí também o quarto minguante, quando a gente fala da sétima fase. A Lua ela fica novamente pela metade, desta vez, no sentido ali que é contrário ao quarto crescente. Mais uma vez, o formato ele se dá pelo posicionamento que está a 90 graus com a Terra. É como ali se houvesse uma simetria e a Lua estivesse fazendo o caminho de volta de onde começou. E temos a última fase, que é a Lua minguante. Na última fase, a Lua ela vai se despedindo em um formato côncavo, que é contrário ao sentido da Lua nova. Durante o período, o satélite, que é natural, ele vai desaparecendo até chegar na Lua nova mais uma vez, quando sua face virada para a Terra não é iluminada aí pelo Sol. Bom, já que eu falei sobre as fases da Lua, bora agora falar sobre as marés, né? Então, quando eu falo de marés, aí a gente lembra ali, né? É só passar o dia fazendo um grande buraco, quando você vai para a praia, que você está fazendo aquele grande buraco ou um castelo, né, de areia na praia, e você vai perceber um fenômeno das marés, que foi virar as costas e o mar subitamente invadiu ali o seu empreendimento. Quando estou falando do seu empreendimento, eu estou falando daquele buraco ou daquele castelo de areia que você construiu ali na praia. Quando você chegou, a maré estava baixa, mas você observou que o mar ele foi aumentando, ele foi chegando mais próximo ali do seu empreendimento, do seu castelo, do seu buraco que você fez, e ele invadiu, né? E aí, ao longo do litoral terrestre, que é banhado pelos grandes oceanos, as águas do mar, periodicamente, elas vão oscilar acima e abaixo de uma altura média. E este grande movimento de massas líquidas designa-se ali pelo nome de marés. Ou seja, as marés, elas constituem um fenômeno que é resultante da atração gravitacional exercida pela Lua na Terra e em menor escala de atração gravitacional exercida ali pelo Sol na Terra. E aí a gente vê na telinha justamente essas imagens aí sobre as correntes, né? A Lua que vai ter uma atração gravitacional sobre a maré, que eu tenho ali a questão da maré baixa, e também tenho o Sol que também vai exercer essa ação, né, da gravidade em relação à questão das marés. Então eu tenho ali, observem que acontece esse efeito da maré quando a Lua ela está alinhada em relação à questão do Sol. Então tem a Lua, a Terra e o Sol. Quando eles se encontram ali alinhada, a gente pode ver em partes do nosso planeta que eu tenho ali a maré alta, a maré baixa, né? Tanto nos continentes de cima, também nos continentes baixos em relação a essa questão aí das marés. Então, quando se fala das marés, a Lua ela vai atrair os corpos em sua direção, todos os corpos, mas como as águas dos oceanos fluem mais livremente, a mudança ela é mais visível. Quando a Lua e a Terra elas estão alinhadas, a Lua exerce uma atração no ponto mais próximo sobre a água do mar. E aí, em um determinado momento, quando se estiver embaixo da Lua, haverá ali uma maré alta. Cerca de 6 horas mais tarde, a rotação da Terra terá levado a esse ponto a 90 graus da Lua. E ele vai ter ali o que a gente chama de maré baixa. Ou seja, nessa imagem daí, a gente observa bem em relação a essa questão da maré baixa. Então, quando se tem a lua cheia, a gente vê que a maré é uma maré que é baixa. E se for a lua nova, a maré ela vai ser baixa. No caso ali, se é lua cheia, eu tenho uma maré alta. Se é lua nova, eu tenho o que a gente chama de maré baixa, como vocês estão vendo aí nessa imagem aí em relação à questão das marés. Então, dali a mais 6 horas e 12 minutos, o mesmo ponto estará a 180 graus da Lua e terá a maré alta novamente.
como se a Terra segue girando, ou seja, a rotação ela faz com que em um mesmo ponto passe pela maré alta e pela maré baixa em ciclos de 12 horas e 25 minutos aproximadamente. Então, se você chega para tomar o seu banho de mar e a maré ela está, no caso, baixa, então basta contar ali um tempo de 12 horas e 25 minutos para que aquela maré baixa ela esteja numa maré alta. Então, também a força que é gravitacional do Sol, ela vai interferir nas marés, apesar que vai ser menos, assim, vai ser um pouco, né, menos intensa, né? Quando a Lua ela está cheia ou nova, essa força está na mesma direção ali da atração lunar. Isso vai tornar, no caso, as marés mais altas. Então, em Lua cheia, a maré ela vai estar alta. Em Lua nova, a maré ela vai estar baixa. E ali, do mesmo jeito, nas fases minguante e crescente, parte da força gravitacional da Lua ela é anulada. Assim, as marés baixas elas são menos baixas. E aí, se falando um pouco mais em relação à maré, a gente tem um fluxo, que é um movimento ascensional das águas do mar, no intervalo da menor à maior maré. Eu tenho o refluxo, que é o movimento inverso ao fluxo. Tenho também o pré-mar, ou seja, a maré alta, que é a maior altura atingida pelas águas do mar, no período ali de 24 horas. A baixa-mar, que no caso é a maré baixa, e a mínima altura, no caso ali, que vai ser a mínima altura que vai ser alcançada pela massa líquida, também ali num período de 24 horas. Eu tenho a amplitude, que é a diferença entre as alturas de maior e menor maré diária, e tenho também a maré total, como em uma das pré-mares consecutivas, as alturas da marés que não são as mesmas, a maré total e a média da elevação das águas de duas pré-mares que são consecutivas. E ali, para a gente terminar, né, a gente vai confirmar que as marés mais fortes elas irão se realizar quando a Lua está no seu perigeu, ou seja, mais próximo à Terra. É ali as mais fracas, né, quando elas se encontram no seu apogeu, que vai estar menos próximo da Terra. Então, eu espero que vocês tenham entendido quando eu falei sobre as fases da Lua, que no caso são 8, e tenham entendido essa questão da maré, né? Que é quando a Lua ela está mais próxima à Terra, que é no caso da Lua cheia, e quando a maré está baixa, quando a Lua ela está mais distante da Terra, que no caso é a Lua nova. Então a gente se encontra na próxima aula do EducaPE. Um grande abraço do professor Ibis Fernando.